Olha, no início, como todos os outros campeonatos do Brasil, eram pontos corridos simples. Em Belo Horizonte você tinha um estádio só, que é o do Prado Mineiro, aí você tinha um jogo por semana, mas era pontos corridos com turno e retorno. E assim foi sendo até talvez o início da década de 50. No início da década de 50 começou uma moda pelo Brasil de você dividir os campeonatos em turnos. Você dividia o primeiro turno, aí quem ganhava ia pra final, o segundo turno quem ganhava ia pra final, fazia uma final, né? Então assim, a gente passou aqui umas 3 décadas, talvez um pouco mais, com o campeonato de pontos corridos e tava tudo bem, porque esse era o formato padrão mesmo, e quando 2 times chegavam empatados no final, você tinha um desempate. Aí jogava a chamada melhor de 3. Olá a todos! Aqui é o Alex e, se Deus quiser, vai ter Campeonato Mineiro, cara. Tomara que tenha. E comigo aqui, lá de Brasília, tá ele, Túlio. Olá a todos, eu gostaria de dizer que eu só comento agora de jogador que já tá anunciado no elenco, porque depois o pessoal não manda avião pra ele e o cara dá pra trás. Essa aí foi foda, puta merda. E comigo também, ele, o abominável Homem de Neves, Valdir. Lá ele... Ih, dá pra trás o que, rapaz? Olá a todos. Agora a gente só comenta o jogador que já tá jogando e já estreou, porque no último episódio aí nós até escalamos o time com o rapaz do avião lá. Muito bem. Nós vamos falar aí de notícias, falar aí dessas coisas que aconteceram, igual esse revés aí, com esse jogador que queria um avião particular, que deve estar acostumado a ter um tratamento de shake. E hoje nós temos um convidado bastante especial, um amigo nosso aí que é praticamente uma enciclopédia humana aí sobre o Campeonato Mineiro, então fica aí pra você aprender e descobrir histórias sobre o Campeonato Mineiro. Notícias. Campeonato Mineiro sabemos que sirve como laboratorio, mas siempre falei del primer día que eu cheguei. Todos os campeonatos e todos os jogos para nós são finales. Cruzeiro anuncia horário para anúncio de patrocínio. Cara, Cruzeiro que anunciou aí que ia fazer a revelação, seria isso, Túlio, de patrocínio, sábado às 10 da manhã. No momento que a gente grava aqui agora, já passou desse horário. E o que aconteceu no final das contas? Fala pra nós aí. Aconteceu, foi uma pegadinha do malandro do nosso marketing aí. Anunciou partiu patrocínio, mas não era o nome do patrocinador, e sim a viagem para patrocínio na estreia do Campeonato Mineiro, que vai ter estreia. Caralho. Rolou uma piada de quinta série aí, cara, da Baixa do Cruzeiro. Todo mundo na expectativa do patrocínio aí. Quinta série não, porque as da quinta série são mais sarcásticas, né? Essa aí foi de terceira mesmo. Puta merda, mas tá bom, né? Pelo menos vai ter campeonato. Fomos enganados. Fomos enganados. Próximo. Campeonato Mineiro sabemos que sirve como laboratorio, mas sempre falei del primer día que eu cheguei. Todos os campeonatos e todos os jogos para nós são finales. Cruzeiro anuncia contratação de atacante vindo do mundo árabe. O Cruzeiro finalmente aí anunciou um matador para essa campanha aí desse ano, e o Alex conhece bem esse jogador, vai falar pra gente quem é. Gilberto, né, que vocês estão falando, imagino. Eu vi um compilado aí dos gols dele, e realmente só golaço, mas parece que ele só sabe chutar de fora da área. Todos os gols foram um chute de longa distância, golaços indiscutivelmente, mas eu não vi ele fazer gol assim dentro da área, cabeceando, falta, essas coisas, né? Esse é o centroavante que a gente quer e precisa nesse momento? O que vocês acham? Cara, foi uma excelente contratação aí. Acho que tá precisando olhar um pouquinho mais o histórico do Gilberto. Ele teve uma excelente passagem pelo Bahia antes de ir pro mundo árabe. Jogador rápido, jogador raçudo, finaliza muito bem, tanto de fora da área quanto de dentro da área. E todo mundo tava esperando ansiosamente por essa contratação. Acho que entre os nomes para substituir o Edu e pelas condições financeiras do Cruzeiro aí foi uma boa escolha. Tem tudo para dar certo, né, cara? A gente espera que dê certo. Ô, Túlio, você ficou feliz com a contratação e com o anúncio do Gilberto? Eu acho que ele é um bom jogador, boa referência do ataque, e vamos ver que nível que ele volta lá da Arábia, né? Mas vai ter o Campeonato Mineiro todo aí também para entrar no ritmo do Papá, e espero que ele entre no Brasileiro e faça muitos gols pra gente. A expectativa é boa. Gilberto Oliveira Souza Júnior. Gilberto foi formado nas categorias de base do Santa Cruz, vindo da base do Confiança. Em 2009,
Giba disputou o Pernambucano Sub-20 e foi artilheiro da competição, marcando 23 gols. Em 2010 foi emprestado ao Vera Cruz até o fim do Campeonato Pernambucano. Assumiu a condição de titular da equipe no Campeonato Pernambucano em 2011, sob o comando de Zé Teodoro, sendo peça fundamental da conquista do título. Terminou a competição como vice-artilheiro com 12 gols, além de ser escolhido como o melhor atacante do estadual em prêmio organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. Tá ele aqui na Wikipedia com a camisa do Bahia, jogador de 33 anos, 1,78 m de altura, destro, e tem uns apelidos de Golberto, Giba, Gol. Vamos ver como é que vai ser esse cara aí que vai chegar aí no Cruzeiro. Não é assim um jogador exatamente novo, é um jogador experiente, então certamente não é um jogador que tem que aprender, mas que tem que demonstrar eficiência aí nessa posição importante aí, já que o Edu saiu do Cruzeiro. Próxima! Campeonato Mineiro, sabemos que sirve como laboratorio, mas siempre falei del primer día que eu llegué. Todos los campeonatos y todos los juegos para nós são finales. Essa semana o Cruzeiro teve baixas aí no elenco, um jogador que estava treinando muito bem, teve uma lesão aí no menisco do joelho, vai ter que passar por cirurgia e recuperação. A previsão é de que não volta para o Campeonato Mineiro. Era um dos nossos poucos volantes, assim, o camisa 5, né, o primeiro volante. Você sabe quem é esse jogador aí, tudo pra gente? É o Fernando Henrique, né? Ele que o ano passado foi o pivô aí de uma lambança do presidente do Grêmio, que ele estava tudo acertado com o Cruzeiro, já tinha vindo para Belo Horizonte, e o Farid reclamou do empréstimo dele pro Cruzeiro, aí o presidente do Grêmio voltou atrás e ele ficou parado lá no Grêmio até o final do ano, veio pro Cruzeiro e deu azar aí de machucar, né, cara? Mas vamos torcer aí para ele se recuperar logo e voltar à forma o mais breve possível para ajudar a gente esse ano, que toda ajuda vai ser necessária. Foi por causa do Farid que ele não veio ano passado? Foi, o Cruzeiro tava negociando com ele lá, e o Farid numa live lá falou: é absurdo, jogador bom desse indo pro Cruzeiro reforçar um rival. Aí o presidente lá, o Bolzano lá, ele deu pra trás, não quis fazer o negócio mais não, falou que não tinha negócio, que ele tinha que ficar lá e pronto. Aí atrasou em 6 meses a vinda dele. Olha aí, rapaz, os caras influenciando aí até nos negócios. Esse negócio de cartola, né, ficar fazendo esse joguinho extra-campo, esse negócio traz umas lembranças ruins aí pra gente, né? Agora que a gente tem visto o Cruzeiro ser mais profissional com relação à diretoria aí, esse tipo de coisa aí é chato pra caramba, né? Cara, atrasou a vida do jogador aí mais de 6 meses, né? Como tu lhe falou. Cara, ele não liberou o jogador no ano passado, não colocou ele no elenco, ele não jogou, ficou lá treinando em separado, perdeu aí um tempo bom da carreira dele aí e ficou por isso mesmo, né? Esse ano tava bem, treinando bem lá com, pelo menos as notícias que a gente tá tendo aí, que ele tava tendo destaque lá nos treinamentos. Claro que ninguém viu jogar ainda porque não teve jogo, tinha a chance de ser titular hoje e aconteceu essa fatalidade. Vamos ver como é que esse jogador então, Fernando Henrique, não é isso? Que ele desenvolve aqui no Cruzeiro com o Papá Pesolano. Próximo. Campeonato Mineiro, sabemos que sirve como laboratorio, mas siempre falei del primer día que eu llegué. Todos los campeonatos y todos los juegos para nós são finales. Outro jogador que se machucou nessa semana foi o zagueiro Everton, que está servindo a seleção brasileira. Ele teve fratura e também vai passar por cirurgia e não tem tempo previsto para recuperação. Nossa, cara, isso aí é foda, hein? Fraturar e um jogador que foi para a seleção, né? Ou seja, grande potencial, jogador importante, e agora não tem previsão, tem que fazer cirurgia já no começo de carreira. Complicado isso aí. Mas a gente não tem mais aquele departamento açougueiro não, né, Túlio? Não, ficamos livres aí desse pessoal que não estava meio desatualizado, estava meio atrás aí, mas agora é todo mundo profissional, todo mundo de primeira linha aí para cuidar dos atletas do Cruzeiro. Everton, que é zagueiro, o Valdir falou? É zagueiro, ele foi titular do Cruzeiro com o técnico Felipe Conceição, disputou a Série B pelo profissional aí, em alguns jogos. Vamos torcer aí, né, para que ele se recupere rapidamente e volte em alto nível. Próximo. Campeonato Mineiro, sabemos que sirve como laboratorio, mas siempre falei del primer día que eu llegué. Todos los campeonatos y todos los juegos para nós são finales. Por falar em profissionalismo, essa semana vazou imagens aí da Toca da Raposa. A gente pôde ver aí que o CT tá ficando fenomenal. As imagens são muito bonitas, né, cara? Mostra o pessoal trabalhando lá dentro da Toca num processo de construção / reconstrução mesmo. As salas sendo feitas ali, arrumadas, as coisas sendo colocadas no lugar, eletricista trabalhando, o pessoal na escada, realmente construindo ali a parte interna e pelo que já tem
tem pronto, você vê que é um negócio moderno, é um ambiente aberto, com as salas de trabalhos, assim, você consegue ver os lugares de longe, então quem trabalha tem a percepção de quem tá ali com ele, é um ambiente mais moderno de escritório, digamos assim. E isso já é aí o Cruzeiro mostrando para a torcida e para investidores e para o mundo que tá trabalhando para se modernizar e para ser um time de ponta. Isso é legal pra caramba, né, Túlio? Agora que a gente tem acesso a essas coisas, tá vendo as mudanças prometidas pelo Gordão. O Gordão falou assim, quando ele chegou, ele pisou lá dentro e falou assim, tem que fazer reforma na Toca e tal. Tipo assim, você, porra, velho, o cara foi lá, deve tá tudo fodido. E aí a gente viu ano passado a fachada renovada e agora ele tá vendo lá dentro esse vídeo aí mostrando a renovação interna. E também como o Cruzeiro tem agora uma equipe mais enxuta, profissionais trabalhando na parte administrativa, né? Não precisa mais entregar o filho do conselheiro, a sobrinha do outro conselheiro lá na empresa, lá na administração do Cruzeiro, né? Agora dá para ocupar essa equipe, ocupar um espaço menor. E também visando economia, vai concentrar todo mundo lá na Toca. Então tinha que preparar o ambiente para receber esse pessoal também, né? Do administrativo. Então vai estar tudo concentrado lá no ambiente novo, reformado, com tecnologia lá tudo funcionando, para o Cruzeiro funcionar bem dentro e fora do campo, né? Vamos aguardar e agradecer aí ao Peru BH por mais uma reforma alcançada. Para quem tiver curiosidade, pega as imagens dos treinamentos no campo de 2020, 21 ou nem precisa ser tão longe, pega aí 21, 22 e desse ano e compara as imagens do gramado, onde os jogadores estavam treinando ano passado e está treinando esse ano. É muito nítida a diferença do gramado, parece até que é outro lugar. Ô Valdir, sobre também estruturas e reformas, a gente ouviu uns boatos aí essa semana falando que sobre a construção de um estádio para 40 mil pessoas no lugar de onde hoje é Toca 1. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Ouvi, então, na verdade, cara, isso é uma repercussão de quando o Ronaldo tava assumindo o clube no ano passado e tava tendo aquela briga com conselheiros e no projeto que o Cruzeiro apresentou, tava a reforma da Toca da Raposa e a construção do estádio na Toca 2. E agora, quando vazaram as imagens de reforma da Toca, os torcedores resgataram essa projeção da construção do estádio, porque, assim, já fazendo uma comparação, a reforma da Toca já está acontecendo, daqui a pouco é o estádio, entendeu? Sim. E você acha que isso é possível? Porque aí teria que construir um outro centro de treinamento para as categorias de base, né? Ainda mais que o Cruzeiro agora também vai ter categoria de base pro feminino. Então, mas o planejamento do Cruzeiro é manter a categoria de base junto com o profissional, né? Lá na Toca 2, integrar. Mas aí vai ter que ter uma ampliação lá do espaço, né? Porque vai faltar campo para todas as categorias, incluindo masculino e feminino. Então, a reforma está acontecendo, a gente não sabe como que vai ficar, né? Pós-reforma, se já está contemplando isso aí tudo. Vamos aguardar. O negócio vai ser derrubar a cerca lá e invadir lá o terreno do atleticano aqui do lado lá e pronto. Quando o cara vê, já tá tudo construído, já tá tudo o povo treinando lá e pronto. Cara, e você falando assim, parece que é coisa assim impossível, mas a região lá, ela é famosa justamente por invasões, assim. Tem bairros construídos lá que eles invadiram e tomaram conta e fizeram o bairro, né? Realmente. Mas teve área aí inútil, vamos falar assim, inútil de BH que tá virando até estádio. Próximo. Vamos aguardar para ver, né, cara? Próximo. Campeonato Mineiro sabemos que sirve como laboratorio, mas siempre falei del primer día que eu llegué. Todos los campeonatos y todos los jogos para nós são finales. Então, galera, hoje é a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, e hoje também, né, não o Cruzeiro vai ser o jogo de abertura. Teremos o jogo de abertura aí mais cedo e logo depois o jogo do Cruzeiro na cidade de Patrocínio. Então, hoje começa oficialmente o ano do Cruzeiro. Hoje, para nossa gravação, para você que está ouvindo isso, provavelmente já passou, mas sábado, dia 21, Cruzeiro encara o Patrocinense lá. E aí foi essa piadinha do marketing aí sobre patrocínio às 10 da manhã, que foi na verdade pegar o ônibus pra ir lá pra Patrocínio jogar com o Patrocinense. Finalmente, né? Vamos ver aí de novo o nosso time em campo, com um ano novo, expectativas criadas. A gente não sabe se o Cruzeiro vai manter o alto nível, se vai cair de produção, se vai ser um fiasco. Aí tem muita expectativa envolvida aí pra saber do retorno
do Cruzeiro. O que você, Túlio, espera do Cruzeiro no Campeonato Mineiro aí, que tá começando agora? Eu espero que o Cruzeiro tenha um desempenho bom. Quando eu digo bom, chegar até a final, semelhante ao que teve ano passado. Usar o Campeonato Mineiro como laboratório para ver quem vai servir para o resto da temporada ou não. E o próprio Pesolano já falou sobre isso essa semana em coletivo, que ele está esperando mais reforços para o Campeonato Brasileiro. O time nem jogou e ele já está cobrando mais gente para chegar. Então vai ser o mesmo estilo do ano passado. Faz um time para ver quem que pode vingar, né? Pega jogadores com potencial para jogar uma Série A, vê quem tem realmente esse potencial para continuar no elenco, e em abril, no final lá do Campeonato Mineiro, faz a avaliação e se reforça de acordo com a necessidade do elenco. Sobre a estreia hoje, fica a expectativa para saber como que o Cruzeiro vai entrar em campo, né? Tá todo mundo curioso para ver a escalação do Pesolano, o esquema de jogo, e a gente hoje acredito que a gente já pode olhar o time jogar, imaginando como que seria com o Gilberto em campo, né? Diferente do que foi no último aí, que a gente tava contando com um zagueiro que não veio. Bacana. O Campeonato Mineiro é uma pré-temporada e a gente tem que aproveitar para poder arrumar o time, isso é legal. Próxima! Campeonato Mineiro sabemos que sirve como laboratorio, mas siempre falei del primer día que eu cheguei. Todos los campeonatos y todos los jogos para nós são finales. Na última semana, o Cruzeiro foi eliminado na Copinha, na famosa Copinha, né, que é disputada lá em São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruzeiro disputou a competição com a maioria do elenco com o Sub-17. Tivemos aí alguns destaques, como o Japa. E os outros times da competição que permanecem aí, o Goiás foi eliminado logo em seguida pelo Palmeiras. Eu citei o Goiás porque o Goiás tem um técnico aí muito bom, que era técnico do Cruzeiro no ano anterior, que é o Mamar Henrique. O Goiás foi uma surpresa da competição, jogando muito bem, sendo elogiado aí por todos os críticos, e foi eliminado pelo Palmeiras, que é um candidato ao título. O Cruzeiro perdeu a Copinha aí e saiu para o Sport, né? 2-1. E você mencionou um negócio interessante, ó. Você falou assim que a maioria aí Sub-17. A Copinha, ela é o quê? Sub-20? Ela é o quê? É Sub-20. Sub-20. E eu tinha visto isso mesmo no Twitter. Não sei se foi o Samuel que falou que a gente saiu com um time bastante jovem, né? Ou seja, o Cruzeiro ainda assim fez uma boa copinha, e mesmo com os moleques aí mais novos e tal, que é o principal campeonato júnior aí do Brasil, né? Então acaba que a gente teve uma boa participação no final das contas. O que você achou aí, Túlio, no final? O saldo foi positivo, né? Por se tratar de uma equipe praticamente sub-17 num campeonato sub-20, a gente tem que levar em consideração que a diferença de técnica, de qualidade, de maturidade mesmo, né, entre as categorias é muito grande. O Cruzeiro chegou até as fases mais finais da competição, né? Perdeu pro Sport, que já tinha tirado o Corinthians também da Copinha, e deixou um saldo positivo, cara. Gostei bastante do Arielson, o camisa 9, tem muito potencial, menino, e o Guimeira, que é o meia também, ele é diferenciado. É bom ficar de olho nesses dois aí, que pode render bastante o Cruzeiro ainda. O Cruzeiro foi eliminado com o melhor ataque. O Arielson, ele era o artilheiro da competição até o jogo de eliminação, foi superado logo em seguida pelo jogador do Palmeiras aí, e foi uma copinha muito boa realmente, porque o intuito é a revelação de jogadores, né? A gente pôde observar que os jogadores da copinha estavam jogando de uma forma muito parecida com o Cruzeiro fez ano passado na Série B, que era aquela marcação alta sob pressão. Então já dá mostras de que os jogadores de base realmente estão sendo preparados para jogar igual o profissional. Já crescer com o mesmo estilo de jogo, né? Isso é interessante, né? Manter a maneira de jogar e jogar já um futebol moderno. Vamos ver como é que isso vai ser agora no profissional, no Campeonato Mineiro. Tem mais notícias, Valdir? Finish. Acabou então. Então vamos ver como é que vai ser isso aí no Campeonato Mineiro, né? E aí a expectativa que nós temos aí para ver o que esse Cruzeiro 2023 pode apresentar. E por falar Campeonato Mineiro, nós vamos receber aí um colega aí no próximo bloco para explicar pra gente a história desse campeonato. Muito bem, Campeonato Mineiro vai rolar em algum momento. Não sei o que desenrolou jurídico aí
com relação a isso, porque estava suspenso até então. E a gente, como a gente fez no Iludidos da Copa, a gente trouxe convidados para falar com a gente de futebol, gente que gosta, que é iludido por futebol, que nem a gente. A gente hoje tem um convidado, cara, bastante especial, que conhece muito de futebol, gosta igual a gente, conhece de Campeonato Mineiro, muito também. A gente tá ansioso aqui para aprender hoje um pouco sobre o nosso campeonato aqui rural, que a gente chama, né, carinhosamente. E aí eu vou deixar que ele se apresente para vocês aí, pra gente começar essa resenha muito legal hoje. Bom dia a todos, obrigado por me receberem aqui no podcast. Meu nome é Vitor, eu sou um pesquisador do Campeonato Mineiro, né? Eu faço essa atividade para sites que compilam estatísticas históricas de campeonatos, e uma das minhas especialidades é o Campeonato Mineiro. Então, por isso o pessoal que me convidou, na pessoa do Túlio, me convidou aqui para esse podcast, e espero enriquecer o conteúdo do podcast, e vamos que vamos. Bem-vindo, Vitor, muito bem-vindo aí ao Iludidos EC. Eu vou começar com uma pergunta tradicional que a gente tem feito durante a Copa para os nossos convidados. Então, Vitor, por que você é iludido e como começou essa ilusão? Eu sou iludido pelo Clube Atlético Mineiro, ou seja, sobre ser iludido eu sei mais do que eu gostaria. Isso começou por causa da minha mãe, que é atleticana também. Meu pai é torcedor do América, mas nunca se importou muito com futebol. O esporte dele é zoar atleticanos e cruzeirenses em igual medida, de forma que as pessoas achem de forma que os cruzeirenses achem que ele é atleticano e os atleticanos acham que ele é cruzeirense. Então ele passou a fazer isso por esporte. Aí nos anos 90 ainda não tinha assim um time definido para torcer, era criança, né? Já gostava de futebol, mas ainda passava, sei lá, uma semana torcendo para cada time. Nisso, um amigo do meu pai, que é cruzeirense, me levou pro estádio para um jogo do Cruzeiro, que foi o primeiro jogo, se não me engano, brasileiro de 94. O Cruzeiro perdeu pro Corinthians de 2-0, e aí eu perdi essa oportunidade de virar cruzeirense. Minha mãe percebeu o perigo e um pouco depois me levou no estádio para tentar fazer atleticano. E nesse caso deu certo. Foi o Atlético 3-0 para Paysandu em 95, jogo que rebaixou o Papão para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Que legal, hein, cara? Olha aí, tá vendo aí, né, Valdir? Tem que cuidar dos meninos. Pra não bandear pro rival. Ficar de olho no futuro, né? Tá certo. Tá certo. A gente recebeu uma amiga nossa também, atleticana, e foi engraçado que ela falou assim, nossa, lá em casa, cara, se você resolvesse não ser atleticano, você ia ter certos problemas, né? Porque o pessoal fazia uma pressão muito grande, todo mundo se uniformiza pra poder assistir os jogos e tal, tem um movimento muito grande. Mas legal. E você falou que pesquisa o Campeonato Mineiro. Como é que surgiu esse negócio, essa atividade? Você trabalha com esportes e gosta de fazer isso? Isso você foi levado a fazer isso em algum momento da sua vida? Como é que foi isso? Então, isso é uma atividade, assim, pessoal que eu faço por hobby. Não é algo, infelizmente, que eu ganho dinheiro. Mas aí, no início ali dos anos 2000, eu já começava, assim, gostava de futebol. Fui convidado no início do Orkut. Eu fui convidado pela mesma pessoa, um conhecido de internet que faleceu, não cheguei a conhecer, mas ele me convidou primeiro pro Orkut, ao qual sou muito grato por uma série de razões. Segunda razão, ele me convidou para a comunidade de futebol alternativo. Então, assim, fez 2 convites mais importantes da minha vida. Nessa comunidade, eu comecei a interagir com gente que gostava de futebol, assim, das divisões inferiores, né? Tudo que não aparecia, assim, nos grandes campeonatos, né? Os times médios, pequenos, enfim. E aí foi crescendo meu interesse. Nesse site, a gente tinha como grande referência o site chamado RSSSF, que é uma sigla que eu não vou explicar aqui porque é muito esquisita e deriva de tempos idos pré-internet. Mas esse site, ele compila estatísticas de futebol de todo mundo. E ele tem uma filial no Brasil e que tem... Olha aí. Que sempre teve informações de campeonatos do Brasil todo. E esse site, ele é carinhosamente chamado de Bíblia pelo pessoal da comunidade, porque assim, ali se faziam descobertas enormes, né, cara? Tipo, sobre campeonatos antigos que o pessoal ali não conhecia. A gente tava ali no início da internet, entre aspas, né? Mas assim, se você pensar que a internet chegou de vez no Brasil nos anos 90, a internet ainda era internet 1.0, né? Então,
Ainda tava assim no início do desenvolvimento, pelo menos pro grande público. E nisso eu também comecei a ver os campeonatos, a ver as estatísticas dos campeonatos mineiros, e em dado momento eu comecei também a fazer minhas próprias pesquisas e colaborar para esse site. E dele sou colaborador até hoje. Eu e o pesquisador Cláudio Freati ajudamos a preencher muitas lacunas da história do campeonato mineiro. Tem algumas que infelizmente parece que vão ficar para sempre, porque no início do campeonato mineiro a imprensa de BH ainda era muito incipiente, né? Então não cobriam direito esportes e tudo mais, ao contrário de outras praças como Rio de Janeiro, que já tinha uma imprensa bem estabelecida desde sempre, né? Mas descobrimos o que pudemos, sempre tem alguma coisa aí por descobrir. Essa é a minha história com o campeonato mineiro e sua história. Ô Vitor, você falou de lacunas aí do campeonato mineiro, no início principalmente. Qual que seria assim, a principal descoberta que você fez sobre o campeonato mineiro que não era registrado e que a gente não tinha acesso? Olha, eu acho que talvez uma das principais não tenha sido feita por mim, mas por esse meu amigo que é descendente de italianos, apesar disso também é atleticano, mas ele fala italiano e ele conseguiu descobrir em jornais italianos da época jogos desconhecidos da campanha do Palestra no campeonato, abre aspas, pirata de 1926, que ele disputou a parte dos outros times de Belo Horizonte, por brigas com a federação e tudo mais. Então, assim, ele descobriu umas coisas muito, muito interessantes desse campeonato que praticamente ninguém não se conhecia. Só sabia que o Palestra tinha sido campeão, e ele conseguiu descobrir alguns detalhes interessantes sobre ele, assim, alguns jogos e tudo mais. Mas aí, em 1927, o Palestra fez as pazes com a federação e voltou pro campeonato mineiro. Eu acho que essa foi a descoberta mais interessante que a gente teve. O Palestra tinha sido campeão em 25, não foi isso? E em 26 eles quiseram mudar o regulamento e o pessoal não aceitou. Não, em 25 foi aquele campeão. Foi o campeão. Eu também não sei o que deu, o que resultou nessa insatisfação, mas em 25 foi o campeonato que não terminou. O campeonato que não terminou e que o América depois foi declarado Deca campeão. Porque ele já tinha sido o vencedor dos outros 9 títulos, mas aí o campeonato só teve 2 rodadas, parou pro Campeonato Brasileiro de Seleções, nunca mais voltou, e o América se declarou decampeão e a federação, décadas depois, homologou esse título. Entendi. Então é por isso que na estatística não tem vice, não tem terceiro colocado, não tem quarto colocado, é só... Exatamente, não tem, porque o campeonato ele parou ali logo no início. Tipo assim, 25 a América gritou primeiro que ia ser o campeão e pronto, a galera aceitou. Foi mais ou menos isso. Eu acho que sim, não sei assim como é que foi isso, talvez eles tenham achado que era uma coisa parecida com boxe, né, que você defende o seu título e se ninguém ganhou o título ainda é seu, mas enfim, eram coisas da época que a gente não vai saber, talvez a gente não saiba nunca como a América, quem disse primeiro que a América era Deca campeão. E você falou aí, a gente teve o campeonato de 25 que não acabou, entre aspas, quais foram os outros campeonatos? Porque tem alguns assim que a gente vai acompanhando, tem aqueles asteriscos, né? Ou asterísticos, como alguém quiser falar. Então tem alguns, assim, e quais foram os outros? Porque teve alguns ao longo da história que teve divisão de título, ou então ficou por anos na justiça. Quais foram os outros, assim, que você lembra que teve essa? Olha, eu acho que o primeiro foi... Tem os 2 asteriscos mais conhecidos, que são os anos com 2 campeões, 1932 e 1956. Em 1932, houve uma segunda briga na federação, e dessa vez saíram América, Cruzeiro, Vila Nova e vários outros. Só o Atlético ficou de grande na Liga Mineira, que depois virou a FMF, né? E aí fizeram 2 campeonatos. Um de uma liga, outro de outra. E da Liga Dissidente o campeão foi o Vila Nova, e da Liga Mineira o campeão foi o Atlético. Então, assim, esse ano tem 2 campeões porque houveram 2 campeonatos. O segundo asterisco mais conhecido em 56, porque na final o Atlético ganhou a final, era o pentacampeonato do Atlético, e só que o campeonato entrou na justiça porque o Cruzeiro alegava que o Atlético tinha jogado com um jogador em condição irregular, né? Aí o processo foi tramitando por alguns meses e tudo mais. Em 1958, o STJD disse que a final tinha que ser julgada de novo.
E isso era o que ditava o código esportivo da época, né? Aí assim, 2 anos depois, nenhum dos dois times estava com o mesmo elenco, né? Jogadores tinham chegado, saído, aquela coisa toda. A federação proclamou os 2 times campeões, que era o jeito. Esse ano não houve vice-campeão também. Exatamente. Tem 2 campeões, depois o terceiro, 4 e por aí vai. Então essa confusão de entrar na justiça não é de hoje, né? Igual esse ano. Esse ano aí o Campeonato Mineiro passou aí por pouco de não ter estreia hoje. Pois é. Sempre teve justiça, assim. A gente teve, sim, também uns episódios que hoje parecem inacreditáveis de times entrando na justiça, como, por exemplo, o Atlético, quando perdeu o heptacampeonato na final de 84, ele fez uma das ações mais ridículas da história, que foi fazer o seguinte: o Atlético jogava por 2 resultados iguais. Aí, antes do primeiro jogo da final, pro Atlético era interessante que contasse o saldo de gols. Pro Cruzeiro não era, e cada um defendia a sua tese. Primeiro jogo da final, Cruzeiro 4-0, os papéis se invertem. Pro Atlético já não contava o saldo de gols e pro Cruzeiro contava. Aí no segundo jogo da final, o Atlético ganhou por 1-0, defendendo sua tese. O Atlético se achava no direito de comemorar o título, né? Mas aí o Cruzeiro obviamente entrou na justiça e depois de muito tempo o Cruzeiro foi declarado campeão. E são umas coisas que, assim, hoje você olha pra trás e fala, como é que essas coisas podem acontecer? Porque antigamente era muito comum você mudar o regulamento no meio do campeonato. Hoje, felizmente, esse tipo de coisa já não acontece. A gente tem vários outros absurdos, mas vai diminuindo aos poucos. É isso que eu ia falar, parece que o próprio regulamento, ele carecia de regras, ou ele estava incompleto para poder abranger todas as possibilidades. Me parece que eles eram omissos, assim, de propósito, e eram decididos, assim, ao longo do campeonato, sabe? Ao longo do campeonato se reunia os times e decidia como é que ia ser. Não era decidido, assim, de antemão. Era muito esquisito. Eu vejo que os clubes foram evoluindo ao longo do tempo e, com isso, os campeonatos também, né? Se for pegar o começo... Com certeza. Porque conforme, assim, as pessoas nos clubes vão evoluindo, fatalmente as pessoas nas federações acabam evoluindo também, né? É uma consequência até natural. É por isso que hoje tem uma discussão sobre determinados títulos, se a CBF reconhece ou não reconhece, porque é muito difícil de conseguir essas informações do regulamento da época para saber se realmente o título foi válido, se a competição foi justa, né? É complicado isso. Pois é muito difícil porque, assim, não existe um cuidado com a guarda de documentos históricos, né? Com esses registros. Então, assim, nosso trabalho é basicamente feito por matérias de jornal. Quando a gente encontra alguma coisa oficial, é quase como um cálice sagrado. Meu Deus, temos alguma coisa oficial. Que raro. E isso também abre brecha para alguns cartolas aí atuais solicitar reconhecimento de títulos daquela época sem embasamento nenhum, né? Porque se é difícil de jogar. Cara, acaba sendo uma coisa muito movida por demagogia e populismo. Tá certo, isso explica muita coisa. Mas entrando nesse assunto aí, o Palmeiras ontem ganhou o Mundial, hein? Cara, essa piada é excelente, porque estamos aqui, nós 4, sem Mundial, fazendo piada de um sem Mundial. Não, mas é porque do comportamento do time, né? Quando você não tem Mundial e é isso mesmo, ok. Mas quando você não tem, você fica afirmando, buscando, querendo, aí complica. Forçando uma situação ali, a piada só vai aumentar, meu amigo. Essa aí... Eu tava num hostel na Argentina e tava escrito lá, cara. Palmeiras não tem Mundial, né? Na parede lá. Eternizou a brincadeira, rapaz. Tipo assim, é foda. E, ô Vitor, você tem, assim, alguma história engraçada ou alguma coisa que você viu nesse tempo que você fez essas buscas de estatística dos dados? Sempre tem algumas histórias interessantes. A minha busca, assim, é mais sobre... Ela foca mais nas estatísticas, mas eu tenho... tem pessoas amigos meus que também focam em outros aspectos. Tem um grande pesquisador amigo meu que é o Wagner Augusto, do Vila Nova, e ele também tem histórias muito interessantes. Teve o caso
do primeiro grande astro do Atlético, que era o Mário de Castro, média de quase 2 gols por jogo. E ele parou de jogar futebol porque no dia que teve uma briga generalizada no Alçapão do Bonfim, sempre no Alçapão do Bonfim, né? Entre torcedores e tudo mais, que aí ele viu gente assim, teve briga envolvendo faca e coisa tudo mais. Foi uma coisa assim muito, muito feia. E ele ficou horrorizado com aquilo tudo, pegou as trouxas dele e voltou pra Formiga e praticou a medicina, que ele era formado em medicina, voltou a ser médico e passou a vida toda lá. Nunca mais jogou profissionalmente. Nunca mais jogou. Não, ele era amador, então ele nunca jogou profissionalmente. Nunca chegou no profissional. Pois acho que não chegou no profissional. Ele era estudante de medicina, formou, pegou as trouxas dele e foi lá pra Formiga. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi na década de 30, lá por 1931, 32, alguma coisa assim. No final dos anos 40, ele e o trio maldito do Atlético era o Scratch que rivalizava com o Cruzeiro dos Fantoni, né? Como é que era? O Nijinho, Nininho e o... Qual que era o outro? Era Nijinho, Nininho... Ninão, Nininho, Nijinho e Orlando. Eram 4, 3 irmãos e um primo. Inclusive, eu acho que quando se fala assim de Cruzeiro, o sobrenome mais lembrado deveria ser os Fantoni, não outros igual... Brand. Sobrenomes de... o Brand é um bom, mas eu tava me referindo a outro que tem a ver com açougue. Eu acho que deveria ser mais lembrado que importante, isso. Né, na história do Cruzeiro. Porque Com certeza. Com certeza. E ainda houve uma segunda geração com 2 Fantoni, só que um deles não jogou no Cruzeiro, o outro jogou. Os filhos do Ninão jogaram futebol também. O Benito jogou no Cruzeiro, Benito Fantoni, mas o Fernando Fantoni não jogou no Cruzeiro. Jogou no Atlético, no América, mas não jogou no Cruzeiro. E o Fernando, ele chegou a jogar Libertadores por um time da Venezuela. Olha aí. O Deportivo Itália. Ele jogou no Deportivo Itália da Venezuela e jogou uma das primeiras Libertadores lá no início dos anos 60. Nossa, ô Vitor, você é uma enciclopédia, cara. Se a gente for começar a entrar em detalhes aqui, vai ficar o dia inteiro fazendo perguntas e tá cada vez mais interessante. Ô Vitor, tem uma pergunta pra você aqui. Hoje a gente tem esse formato do Campeonato Mineiro, né, que já é um formato mais... Uma merda! Mais enxuto. Formato mais de liga aí, depois tem as finais, né, de mata-mata. Como que foi a evolução desses formatos aí, pelo que você conhece? Como é que era antes e como que foi mudando isso aí ao longo do tempo? Olha, no início, como todos os outros campeonatos do Brasil, eram pontos corridos simples. Em Belo Horizonte você tinha um estádio só, que é o do Prado Mineiro, aí você tinha um jogo por semana, mas era pontos corridos com turno e retorno. E assim foi sendo até talvez o início da década de 50. No início da década de 50 começou uma moda pelo Brasil de você dividir os campeonatos em turnos. Você dividia o primeiro turno, aí quem ganhava ia pra final, o segundo turno quem ganhava ia pra final, fazia uma final, né? Então assim, a gente passou umas 3 décadas, talvez um pouco mais, com o campeonato de pontos corridos e tava tudo bem, porque esse era o formato padrão mesmo, e quando 2 times chegavam empatados no final, você tinha um desempate. Aí jogava a chamada melhor de 3, né? Mas aí depois começaram a mudar um pouco, né? E nos anos 50 o formato mais difundido era no campeões de turnos. Depois no final dos anos 50 mudou um pouco, porque começaram a entrar os times do interior. Em 1958 teve uma grande expansão do campeonato por causa da Taça Brasil. Você tinha times ali de cidades mais próximas de BH, o mais longe que você tinha era Sete Lagoas, era Barão de Cocais e Conselheiro Lafayette. Mas aí em 58 o campeonato expandiu mesmo, fizeram uma seletiva com 16 times, com todos os jogos em BH, uma seletiva que se arrastou por meses. Aí selecionaram 8 times pro campeonato em si, que aí foi disputado também em primeiro turno, segundo turno e final. Nos anos 60, aí quando estabilizou a quantidade de equipes em 12, já com o pessoal do interior, já com uma segunda divisão agendada para ser iniciada em 61, aí voltaram os pontos corridos. E isso durou até a década de 70. A década de 70 começou com pontos corridos, mas ela foi degringolando pouco a pouco até a forma mais ridícula da história, que é de 76, que começou com a Taça Minas Gerais, disputada por todos os clubes, menos o Cruzeiro, que estava na Libertadores. Aí essa Taça
Minas Gerais, o Atlético fez a final, não lembro contra quem, o Atlético ganhou a Taça Minas Gerais. Não sei se ter ganhado a Taça Minas Gerais serviu de alguma coisa pro Atlético, mas pros outros serviu para dividir os times em 2 grupos. A metade de cima foi pro campeonato propriamente dito, que estava disputado em grupos, a metade de baixo foi para uma repescagem. Aí na primeira repescagem pegaram alguns times, passaram para a segunda repescagem, e aí passaram 2 times para a terceira repescagem, de onde veio mais 2 times do campeonato propriamente dito. Que ele estava dividido em grupos, né? Aí os times de baixo jogaram mais uma repescagem, e no fim das contas, a fase final ela foi jogada com 6 times, 4 classificados do campeonato e 2 que vieram da repescagem. Só que essa bagunça de fases demorou tanto que só foram jogadas 4 rodadas da fase final. Na quinta rodada, não sei se era a última, porque não sei se teria retorno, a que decidiria o título, talvez, o campeonato foi interrompido porque ia começar o Campeonato Brasileiro. Nossa, cara. E aí... O campeonato só foi ser decidido em 1977. Aí falaram, pega Atlético Cruzeiro, que estão em primeiro e segundo, vão fazer uma final. Aí em 77, fizeram a final entre Atlético Cruzeiro e o Atlético foi campeão. Caramba, o campeonato era tão bagunçado que eles não conseguiram nem terminar o campeonato. Não conseguiram terminar. Só no ano seguinte. Passaram vários meses até chegarem à final e decidirem de uma vez por todas. Aí nos anos 80 teve algumas variações, mas o padrão era você ter uma primeira fase todos contra todos, um primeiro turno todos contra todos, semifinal de turno e final de turno. Segundo turno a mesma coisa, no final os 2 campeões de turnos faziam a final do campeonato. Aí nos anos 90 mudou um pouquinho, porque assim como em todo o Brasil, no início dos anos 90 houve um inchaço de times. O Campeonato Mineiro foi para 24 times. Olha aí. E aí assim, você tinha fases regionais com Atlético, Cruzeiro e América, um em cada grupo, aí depois uma segunda fase e depois uma fase final. Aí em 94 fizeram a Supercopa Minas Gerais para enxugar o campeonato. Os primeiros continuavam na primeira divisão, que passaria a ser chamada de módulo 1, e o resto ia para o módulo 2, que foi uma divisão intermediária criada entre a primeira e a segunda divisões. Por isso que hoje a gente tem o campeonato da segunda divisão, que na verdade é a terceira, né? Olha aí. Aí, desde então, o campeonato mineiro oscila entre 12 e 13 times, sempre com essa mesma quantidade. Muito poucas vezes teve alguma mudança para mais assim, mas teve estabilidade nesse sentido. Aí no início dos anos 2000, né, em 2004, foi o primeiro campeonato com a fórmula que vinha sendo consagrada, né, de primeira fase em turno único, semifinal e final. Às vezes conseguiam empurrar umas quartas de final aí, mas geralmente era isso, né? E essa fórmula infelizmente foi destruída para esse ano. Fazer o quê, né? Ô Vitor, e você como estudioso do futebol, você tem acompanhado toda a história do Campeonato Mineiro, né, com as estatísticas, estudou com detalhes aí. Olhando para frente, quando o campeonato vai iniciar, você consegue enxergar um campeonato assim e ficar animado com o campeonato que vai começar? Você como torcedor do Atlético, você consegue acompanhar o campeonato assim torcendo, ou você só olha pelo lado profissional? Olha, eu ainda torço assim um pouco, porque assim é um campeonato no qual os grandes clubes forjaram sua história, né? Mas eu confesso que assim, hoje o meu interesse maior nos estaduais é mais para acompanhar, para ver como os times pequenos se dão, né? Porque eu acho que acaba sendo mais importante para eles, né, ter um bom desempenho no campeonato. Hoje você não tem tanto aquela coisa de receber o time grande para fazer a renda do ano, para pagar tudo, que o futebol mudou, né? Você tem outras fontes de renda, né? A renda não é mais assim a coisa mais importante no financeiro de um clube, né? Mas assim, ainda é, sem dúvida nenhuma, muito, muito importante pros clubes menores, né? Com certeza. Os times de menor expressão do interior, eles passam um ano se preparando para esse campeonato, né? Sim, com certeza. É uma oportunidade deveria ser uma oportunidade para revelação de jogadores. A gente vê aí o campeonato, por exemplo, de São Paulo, onde os times grandes buscam atletas no interior, e no Rio Grande do Sul a gente tem aí, por
exemplo, o Felipão, que veio de um clube do interior do Rio Grande do Sul e chegou a ser um técnico até da seleção brasileira. E aqui em Minas a gente não tem essa escola, né? É interessante. É interessante como é que essa escola gaúcha ela acabou meio que tomando de assalto o Brasil, né? Não sei o que faz os técnicos gaúchos serem assim, mais valorizados do que técnicos de outros lugares, mas é uma quantidade realmente desproporcional. É muito interessante, né, ouvir aí essa história do campeonato mineiro aí e como que os times pequenos têm a oportunidade de trazer jogadores, né, para poder enfrentar. Eu acho isso legal, porque tem gente que defende que os campeonatos estaduais no Brasil acabassem, sei lá, ou diminuíssem muito a agenda, e eu já acho que ele é muito inclusivo, né, porque você tem aí Atlético, Cruzeiro, o América, são times que são maiores e estão participando dos campeonatos mais importantes do Brasil e aí do exterior, e aí quando você coloca um time menor do interior para poder jogar com esse time grande, a chance que um jogador tá lá, sabe, o cara que tá lá no interior, mostrar que ele tem um potencial, poder ser achado, né, poder ser descoberto, quando todo mundo tá de olho, tem imprensa, tem TV. Você acha que esse papel ele é muito válido e importante, ô Vitor? Ou tem outras maneiras, talvez, de fazer isso sem prejudicar tanto com muitos jogos na temporada para um atleta profissional? Eu acho que, assim, hoje em dia, a realidade nesse sentido acaba mudando um pouco, né? Porque como os campeonatos, eles vão ficando, assim, financeiramente atrativos e à medida que os times também vão ganhando em poderio financeiro, essa realidade muda um pouco. Você não tem, assim, mais aquele time do interior que era formado basicamente de jogadores da cidade. Hoje, os times do interior, eles são formados com jogadores de todos os lugares, como os times grandes, né? Não tem obviamente a mesma qualidade, né? Mas eles pegam jogadores de vários lugares, né? Ô, Vitor, então... nem o campeonato amador hoje é assim. Os times de bairro que disputam o campeonato amador, eles contratam jogadores de outras cidades para poder representar o time. Pois é, uma realidade que muda. Pois é, se já mudou no amador, então é porque no profissional já mudou há muito tempo, né? Então, assim, essa realidade, talvez ela ainda exista, assim, em campeonatos estaduais menores, onde não circule tanto dinheiro assim, né? Mas quanto mais dinheiro vai circulando nos campeonatos, mais muda essa realidade do time que disputa o campeonato basicamente com os jogadores ali da cidade dele, né? Tanto é que nas divisões inferiores, nas últimas divisões, né? Tem sido uma regra você fazer campeonatos com jogadores de menos de 23 anos. Só fazem campeonatos que na prática são sub-23 e com um limite de 5 atletas acima dessa idade, que seria uma tentativa de forçar a revelação de novos atletas, mas aí por outro lado você fecha as portas para atletas acima dessa idade, né? Porque aí se eles não acontecem, é um mercado que eles acabam, se eles passam dessa idade, e não conseguem um mercado maior, é uma oportunidade que eles acabam perdendo. Né? Alex, sobre o que você falou aí sobre o pessoal defende o fim do Campeonato Mineiro, poder diminuir datas, né? Se a gente pegar aí quanto que é importante pro estado, por exemplo, o Campeonato Amador, no último final de semana, teve aí a final, né, do torneio mais importante aí do Amador aqui, né, de Belo Horizonte. Lá em Santa Luzia tinha quase 5 mil pessoas no estádio sem estrutura nenhuma, sem arquibancada. Olha aí. E isso para assistir um campeonato amador, né? Aí, levando isso pro profissional, se você terminar o Campeonato Mineiro, é mais uma etapa aí que você tá tirando da população, né? Mais um entretenimento. Porque o cara lá de patrocínio vai lá para ver o patrocinense jogar, né? O torcedor do interior, além de ver o time grande da capital, que talvez ele torça ou não, ele vai para ver o time da cidade dele, vai pro prazer mesmo de ver o clube da região jogar. E a gente pode acabar com isso aí por causa de calendário, cara. Eu sou contra esse negócio, cara, de
de acabar com os estaduais. Eu não sei da onde que veio essa ideia, mas eu vi isso em algum lugar, assim, porque o Brasil é muito grande, né? E aí tem essa diferença de pensamento quando você vai para países menores que não tem tanto time igual a gente tem aqui, tanta gente que pratica esporte. Então os campeonatos são muito diversificados e são riquíssimos, né? E já evoluiu bastante, viu? Toda essa história aí de que agora os campeonatos, até amadores, né, estão contratando gente de fora. Eu não sabia, eu não imaginava que estava nesse nível para o amador. Imagina para o profissional, né, cara? O time do bairro aqui, se for olhar as pessoas do time que disputaram a final aí, tem 2, 3 pessoas só, o restante de fora tratado. Tem jogador profissional do amador, entendeu? Cada ano ele joga por um clube diferente, pelo que paga mais, entendeu? Ô, Vitor, você falou aí sobre os times do interior, até o Valdir falou da Patrocinense, né? E em Patrocínio, assim, o empresariado local abraçou esse time e vai mantendo eles, né? Mas a gente vê uma rotatividade grande no interior, né? Cada época parece que tem um time aí que se forma, sim, ou por auxílio de prefeitura, ou auxílio de algum empresário, ou algum empresário do futebol mesmo chega e começa a bancar, né? Como é o caso do Tombense, ou da Tombense, não sei até hoje como é que fala. Mas como é que você vê essa relação assim dos times do interior com essa rotatividade? Porque eu lembro quando eu era criança, tinha Flamengo de Varginha, tinha Rio Branco de Andradas, o Montes Claros, uma época surgiu lá também, lá do norte de Minas, e esses times meio que, alguns fecharam, outros desapareceram, voltaram para o amadorismo, e parece uma coisa comum, né, aqui em Minas Gerais. Cara, é uma coisa comum porque você não tem um ecossistema que mantenha assim todos os times. A gente tem no Brasil uma coisa que não tem em lugar nenhum do mundo, que é essa separação entre futebol amador e futebol profissional. Você tem o futebol profissional que é potestade exclusiva das federações e da Confederação Brasileira, né? E abaixo disso é tudo amador. É uma coisa assim totalmente preto no branco que não devia ser assim, sabe? Então, assim, eu acho que o ecossistema do futebol brasileiro, para evitar que esses times caiam assim na inatividade, entre aspas, né? Porque às vezes uns deixam o futebol profissional, mas se mantém atividade no amador, outros não. Eu acho que para dar fim a isso, o ecossistema do futebol brasileiro ele tem que ser repensado para criar uma transição gradual entre o futebol amador e o futebol profissional. Hoje você tem em muitos lugares você tem um profissionalismo marrom, onde jogadores não conseguem se manter só com o dinheiro do futebol profissional e depois do campeonato eles fazem outras atividades, e em outros lugares você tem um amadorismo marrom, né, que o futebol é amador, mas os jogadores são mais bem pagos que em muitos lugares do futebol profissional, sabe? Então, assim, é uma discrepância enorme, e essa transição deveria ser melhor pensada assim por federações e por legisladores, porque essa divisão ela data de 1941 por causa de um decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, que organizou o esporte no Brasil, né? Organizou as federações esportivas e o esporte profissional, inclusive o futebol profissional. Aí ele criou essa divisão preto no branco que existe até hoje. E eu acho que ela é extremamente prejudicial pro futebol brasileiro, sabe? Porque pra subir de nível você tem que arcar com centenas de milhares de reais, dependendo do estado, para virar profissional, sabe? É uma coisa muito, muito, muito cruel. Aí se torna inacessível, né? Porque, por exemplo, se você tem uma administração de prefeitura, vamos falar, que quer investir no esporte, quer trazer propaganda para a cidade, ela investe no clube. Aí monta lá o time, você deve saber melhor do que eu, algum exemplo de Minas Gerais, que isso aconteceu. E muda o prefeito, muda a administração, acaba o projeto. Aí o time só vai ladeira abaixo, né? E aí a gente não tem, né? Essa como é que fala? Essa constância. Exatamente. E aí você vê clubes tradicionalíssimos, anti-tradicionalíssimos, passando um perrengue porque não tem uma prefeitura para sustentar e não tem um empresário para sustentar, como por exemplo Uberaba e Valério Doce, que são os dois grandes exemplos que me vêm à mente agora, que são dois dos times que mais campeonatos na primeira divisão tem
mais temporadas na primeira divisão tem, e eles estão aí na terceira divisão sem conseguir subir. Quando sobe não conseguem se manter no módulo 2, caem de novo. Então, assim, bem distantes da primeira divisão há muito tempo, sabe? E o próprio Uberlândia, por exemplo, que pra mim é a maior vergonha do Estado Nacional, o Uberlândia ficar oscilando em módulo 1 e módulo 2. Eu ia falar que pra mim é um mistério como o Uberlândia não firma, né? É impressionante. Confirma, tinha que estar pelo menos na Série C ou na Série B do Campeonato Brasileiro, não consegue segurar as pernas do próprio estadual, sabe? Ainda mais com o estádio daquele tamanho. Tem um potencial muito grande, né, cara? É uma cidade rica. Sim, pois é. Não dá pra entender o que acontece, mas é essa coisa, né? É um time que ainda se sustenta naquela estrutura antiga, né? Associativa, sem um mecenas e sem dinheiro de prefeitura pra sustentar o time, sabe? Então, assim, é meio que o pior dos dois mundos. Ô, Vitor, você falou assim de Uberlândia, que tá longe. Eu tô pensando aqui que tem time de Minas que disputa outros campeonatos, né? Outros campeonatos estaduais. Sim, a gente tem o time de Unai no campeonato metropolitano do Distrito Federal. E de Paracatu também. Caramba, olha aí. Que isso, rapaz? Sério mesmo? Isso Sério? aí isso é diferente. Porque no Distrito Federal, ele permite a filiação de times que se localizem até 200 quilômetros de distância de Brasília. Paracatu e Unai estão nesse limite. Inclusive, há alguns anos, o campeão do Distrito Federal foi o Lusiânia de Goiás. Ano passado, o Brasiliense teve o Zé Love aí, que acabou de destruir o campeonato. Artilheiro, craque do campeonato, e o Brasiliense levou. Ô, Túlio, tem algum time local aí? Então, aqui tem o Brasiliense, tem o Gama. O Gama, que graças a ele nós tivemos a... Não, você. Desculpa. Eu torço pra alguém? Se você tem algum time local aí. Não. Eu sou Cruzeiro em qualquer lugar, rapaz. A América do DF. Eu sou Cruzeiro em todo lugar. Em Brasília eu sou Cruzeiro, em Belo Horizonte eu sou Cruzeiro. E em Lusiânia eu sou Cruzeiro. Olha aí. Quase que tropeçou, rapaz. Não tem nada disso. Agora pergunta pro Alex. Cruzeiro América. Alex, Não, Alex. O óbvio não pode perguntar, não, né? A gente já sabe a resposta do Alex. Eu sou caluniado toda edição desse programa aqui, rapaz. Que isso. Tá maluco. Ô, Vitor, tem mais curiosidade do campeonato? Você pode compartilhar com a gente coisas que são atípicas, que você viu ao longo do tempo aí? Personagens também. Falou uma história engraçada aí, ô Vitor. Esse negócio de time jogar o campeonato eu achei muito curioso. Pois é. Agora eu tava lembrando de uma coisa. O Vila Nova, ele só começou a disputar o campeonato em 1927. E depois acabei descobrindo por quê. Em 1918, ele tentou pela primeira e única vez disputar o campeonato. Só que ele só aguentou disputar um turno. Por que ele não conseguiu disputar mais do que isso? Porque era difícil pra caramba você sair de Nova Lima e chegar em Belo Horizonte naquela época. Não existia estrada de rodagem de BH pra Nova Lima. Você tinha que ir de trem. E como é que você vai de trem de BH pra Nova Lima? Você passa por Sabará. Olha só. Rapaz. Caramba. Então era difícil pra caramba naquela época você sair de Nova Lima e ir pra Belo Horizonte e vice-versa. Quem comprou lote aí naquela época, hein? Na região sul ali. Deu bem. Pois é. Aí ali na década de 20 fizeram a primeira estrada de Nova Lima para Belo Horizonte. A estrada que não sei se vocês conhecem, mas fica ali no aprazível bairro Taquaril, hoje conhecido como Taquaril, mas na época não tinha nada. Conheço. Mas a estrada velha para Nova Lima passava por ali. E foi a primeira conexão rodoviária entre Belo Horizonte e Nova Lima. Aí fizeram aquela estrada e Vila Nova conseguiu chegar com mais facilidade em Belo Horizonte. Aí a partir de 27 ele realmente conseguiu disputar todos os campeonatos. Hoje em dia essa estrada velha aí é utilizada em mineração. Inclusive, o foco da polêmica da Serra do Curral do ano passado, sim, passa por essa região aí. Sim, verdade. Aí no final dos anos 20, você teve uma evolução muito grande, muito rápida dos times grandes. E os outros times menores, eles ficaram estagnados, não conseguiam receita assim para se manter. Provavelmente nessa época já começou o chamado profissionalismo marrom, né? E os jogadores eles eram pagos por outros meios, né? Não podia dizer que o time pagava eles, mas eles eram pagos por outros meios, né? Aí assim,
os times grandes ficaram muito fortes e teve no mesmo campeonato, o América, o Cruzeiro, na época o Palestra e o Atlético registraram as suas maiores goleadas no mesmo campeonato. O Palestra registrou um 14-0, o América registrou um 14-0 também e o Atlético registrou um 13-0. Então, assim, era um... Tinha que ser 13, né? Tinha que ser 13, porque 13 é galo. Aí, assim, foi uma evolução, assim, muito, muito rápida e muito poderosa dos times grandes, né? Aí, logo já começaram a discutir a implantação do profissionalismo e no mesmo ano que ele surgiu nos grandes centros, surgiu em Belo Horizonte também. Que loucura. E vocês estavam falando aí do Uberlândia ser uma grande cidade, ter um grande estádio e não conseguir se firmar nem no campeonato estadual. Mais ou menos essa lógica se aplicaria a Montes Claros, por exemplo, ali no norte de Minas, que é uma cidade grande, de uma região ali que poderia ter um potencial de ter um grande time também, ou não faz sentido? Ah, faz sentido sim. O Montes Claros é pior que não tem nem estádio direito. O estádio de Montes Claros é o estádio do Casimiro de Abreu, que é um clube que tá no amadorismo. Ele foi profissional só uma vez ou outra na década de 60 e 70 e depois nunca mais. Mas aí o único estádio da cidade é o dele. E é um estádio assim, bastante acanhado por o tamanho da cidade de Montes Claros. Lá eles até começaram a construir um estádio olímpico, mas aí, como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro e ficou só o início da terraplanagem registrado nas imagens de satélite. Cara, poxa, um potencial a região lá. Ô Vitor, você tinha falado dessa questão de amadorismo, poderio financeiro, econômico. Eu sei que você tem uma história muito boa sobre um ídolo aí do time do Alex, o início dele. Você podia contar pra gente? Ah, sim. Pois é, cara. Eu tava vendo que o José Flávio Lana Drummond, foi dirigente do América, ele lançou um livro de memórias sobre o América, né, contando a relação dele com o clube, e aí ele conta que numa reunião, o meu tio, que era presidente do Venda Nova, procurou o José Flávio para dar uma ajuda, né, que eles estavam montando um alojamento para atletas vindos de outros estados, porque o Venda Nova disputava os campeonatos de base da federação dele. Ali no final da década de 80, início dos anos 90, eles estavam montando essa infraestrutura, e aí o Lana Drummond fez uma negociação muito sui generis. Ele ofereceu mobiliário pro América, assim, beliches, fogões, material de jogo até, e em troca o Venda Nova cedeu pro América os registros de alguns jogadores, entre eles o Reinaldinho, que por problemas na documentação acabou não assinando com a América, depois ele foi parar no Atlético, e o Euler, filho do vento, foi do Venda Nova pro América, envolvendo numa negociação que cedeu mobiliário pro Venda Nova. Eu só queria fazer um parênteses aqui, ô Túlio, vai se ferrar. Você não sabia dessa do Euler vendendo sendo trocado por beliche aí, ô Alex, o seu ídolo do seu clube aí. E depois, anos depois, cara, o Euler protagonizou uma cena que eu não esqueço. O América, no início da década dos anos 2000, passou por uma crise terrível, né? Foi jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, módulo 2 do Mineiro. Aí tem uma cena, cara, que o Euler voltou pra América e ele ia ter um jogo, não sei contra quem, ele tava distribuindo ingresso na porta do jogo, os torcedores que tava aparecendo na porta lá do Independência, do velho Independência. Eita! Eu acho que esse aí foi o fundo do poço do América. Foi assim, com certeza. Isso aí não tem sobra de tudo. Isso aí foi uma crise assim terrível do América, né? E conseguiu recuperar aí em menos de 20 anos, né? Voltou à elite do futebol brasileiro e chegou até a disputar a Libertadores. Pois é, e eu tava conversando com americanos, né, sobre essa má fase do América, e eles estavam falando que assim, essa má fase ela aconteceu porque rifaram o Marcos Salum da administração do América. Aí ele saiu, o time desceu ladeira abaixo, eles tiveram quase que implorar pro Marcos Salum voltar pro América. Olha. Tem um dirigente bom pra indicar pra América lá, ô Alex. Tava no Cruzeiro aqui em 2019. Mandar pra lá, vai resolver o problema deles. O cara que quebrou 2 times. Rapaz, a gente tem herança desse cara até hoje. Essa questão aí do Betinho é culpa dele também. Se não tivesse quebrado Ipatinga lá, nada disso teria acontecido. Pois é, né, cara? A quantidade de
de dinheiro que o Cruzeiro perdeu por causa desse cara. O jogador que tá no Palmeiras, o Messinho, né? Steven William. Olha a quantidade de dinheiro que o Cruzeiro poderia ganhar com ele. E o Cruzeiro simplesmente perdeu a maior promessa do futebol brasileiro com a administração. Não foi nem má administração, né? Tem outro nome. Mas meus advogados não permitem que eu diga. Igual o Felipe Coutinho sendo vendido por 2 Maria Moles no Vasco, né? Nossa, teve isso também. Mas assim, o Campeonato Mineiro revela, né? Hoje menos, vários atletas, né? Pelo futebol nacional, pros times da capital. Você tem algum destaque, assim, de alguém que surgiu num time do interior e teve uma ascensão meteórica, foi pra seleção brasileira e algo do tipo? Olha, agora de cabeça eu não tô lembrando de nenhum. Com certeza tem, mas... Fábio Júnior? Agora cabeça... Não, o Fábio Júnior ele começou no Cruzeiro, não? Não, ele começou no Democrata de Valadares. Fábio Júnior. Democrata de Valadares. Ah, sim, tá aí um jogador. Bom. Mas com certeza tem outros. O Agamenon, por exemplo. Quem não conhece Agamenon? Eu tava tentando lembrar o nome dele, cara. O Agamenon é o dinossauro do Campeonato Mineiro, cara. Sim, um dos grandes mistos do Campeonato Mineiro, junto com o Diti. Isso aí. Tinha o Fael também. O Fael também jogou vários anos nos times aí. Rodou, acho que todos os times do interior e o Fael jogou também. Só craque, né? Sim, tem. O Campeonato Mineiro ele tem algumas lendas, né? Que chega no Campeonato Mineiro e você fala: olha, aquele cara ainda tá ali. o Ditinho aí, cara, ele é o Paulo Baier do Campeonato Mineiro. Pois é, rapaz, com certeza. Agora, sobre o nível do Campeonato Mineiro, também tem essa conversa aí que o Campeonato Mineiro é um campeonato de muito baixo nível, a gente mesmo fala que é o rural e tal, tipo assim, o Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual, eu não vou discutir se o Campeonato Paulista é melhor, é claro que os maiores times estão lá e tudo, mas você acha que dentro do Brasil aí, o nosso campeonato, ele é um campeonato de alto nível, ele não é ruim? O que você acha? E acho que a maior comparação que ele poderia fazer, talvez, com o Gaúcho. Exatamente. Eu acho que ele tá no patamar do Campeonato Gaúcho, e os dois brigam ali pelo segundo lugar, porque pra mim o primeiro, indiscutivelmente, é do Campeonato Paulista, que circula muito dinheiro ali. Muito mais dinheiro que em qualquer outro campeonato estadual, sabe? Então, assim, os times do interior de São Paulo, eles têm condição de montar um elenco de Série B pro Campeonato Paulista, o que é coisa pra caramba. Ô, Vitor, você não sabe a satisfação que eu fico em ouvir a opinião de um especialista da área, cara, que é a mesma da minha, porque tem gente que defende o Campeonato Carioca, colocando o Campeonato Carioca como segundo campeonato do país, ou até os 4 grandes não seguram esse campeonato, cara, não seguram, porque o resto é um nível muito baixo, você tem times que não conseguem jogar na própria cidade contra os times grandes, e em outro lugar você vê isso, porque assim, é um abismo assim, incalculável entre os 4 grandes e o resto. Nos outros campeonatos você tem os times pequenos, vocês têm alguma condição de enfrentar os times grandes, receber os times grandes em casa. No Rio de Janeiro você não tem isso, cara. Os times grandes, eles não jogam fora de casa, praticamente. É isso aí, assina embaixo. Lá no Rio, principalmente, tinha, na época, era o Goitacás, na época do Caixa d'Água, que era o diretor da Federação Carioca, que mantinha o Goitacás na base do apito amigo. Americano. O Goitacás era o rival que sofreu na mão dele. Sofreu pra cacete. Eu falei Goitacás, pensei em americano, só que eu falei americano é de Itaperuna. Não vou falar bobagem. Não, o Itaperuna era outro time pequeno que surgiu ali no final dos anos 80. Foi responsável por uma grande cena do Campeonato Carioca, que nos anos 90, um técnico no final do jogo protestou porque tinham sido roubado. Ele resolveu abaixar as calças na frente das câmeras. Pra protestar, ele abaixou as calças, literalmente. Ô, Vitor, e agora, cara, com essa nova era do futebol aí, com relação às SAFs que chegou no Brasil, como que você enxerga isso? Eu acho que as SAFs ainda vão levar um tempo pra se espalhar, né? Mas a gente já tem um exemplo no interior mineiro, que é o Atlético de São João del Rei, que virou SAF e se desvencilhou do clube pai, né? Do clube associativo, né? Não sei como é que
que foi feita a negociação, mas o estádio do Atlético, ele tem até naming rights, é a Unimed. Então, assim, é um clube que já tá tentando se colocar um pouquinho à frente nesse sentido, experimentando essa possibilidade nova, né? E conseguiu classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro, vai estrear em competições nacionais esse ano. E vamos ver, tomara que dê certo, né? Porque São João del Rei ficou muito tempo sem ter um representante de futebol profissional. Na segunda divisão, na década de 60, São João del Rei chegou a ter 4 times na segunda divisão e depois passou muito tempo sem ter nenhum time. E só agora que o Atlético voltou que São João del Rei voltou a ter destaque no cenário esportivo mineiro. Olha aí, rapaz, 4 times. Pois é, um desses times era o Minas Futebol Clube de São João del Rei, que está intimamente ligado a uma família política do estado de Minas Gerais. Acho que vocês devem saber de quem estou falando. Inclusive, o membro mais conhecido atualmente dessa família tem uma foto dele trajando uma camisa do Minas Futebol Clube ao lado do seu avô, que foi uma grande figura política no Senado Nacional. Sabemos quem que é. Era o time da vamos falar assim, era o time da família, assim, eles influíam na administração, cuidavam do time, como é que era? Sim, eles eram associados do clube, inclusive o ginásio do Minas se chama Ginásio Presidente Tancredo Neves. Olha aí, interessante. Bom, pra finalizar, eu queria fazer um exercício, então. Vamos tentar lembrar aí como é que foram as finais dos últimos, quantos anos? 10 ou 15? Rapaz, a gente vai falar de 2015, eu vou brigar com o Vitor. 2015 foi muito sacanagem. Me recuso a falar de 2015. Vamos lá, os últimos 10 anos, ó. 2013 foi o ano do Atlético, ganhou Libertadores, mas o Cruzeiro também tinha um time bom que ganhou o Campeonato Brasileiro. Como é que foi a final? Eu não lembro de nada, eu sou aquele cara que eu não lembro praticamente nada do que aconteceu ano passado, por exemplo. Vamos lá, agora é todo mundo, né? Só o Vitor não. Ajuda aí. Ajuda, Luciano. Em 2013 o campeão foi o Atlético. Sim. Como é que foi essa final aí? Caramba, a gente tem que espremer pra lembrar, porque algumas realmente é complicado. Sem consultar os alfarrábios. 2013 o Atlético ganhou. Tá bom, tudo bem. 2014. Já foi o Cruzeiro, não foi? Foi. O Cruzeiro ganhou, e foi o ano que o Atlético ganhou a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro no final. O Cruzeiro ganhou o Campeonato de novo, brasileiro. Tinha ainda aquele bom time, né? E o Atlético ainda tinha o remanescente time de 2013. Alguma coisa, ou tinha desfeito nessa... já tá começando a desfazer, porque o Ronaldinho saiu no mês de 2014, né? Na janela da Copa. E aí já tinha começado a reformulação, né? Tava ali sob a batuta do Levi Coupe já, né? Já começaram a chegar outros jogadores e numa transição que acabou dando certo ali de cara e deu o título da Copa do Brasil. 2015, que o Túlio queria falar tanto aí. Me recuso. O que aconteceu? Me recuso. Aconteceu um assalto, uma pouca vergonha, uma safadeza. Um absurdo. Conta aí, tá, Vitor. Conta sua visão aí, Vitor. O que aconteceu? Que não deve ter sido assalto. Não, provavelmente foi um erro de arbitragem, que acontece, né, natural. Então o Atlético ganhou em 2015, eu já entendi. Não, 2015 a vice-campeã foi a Caldense. Isso que foi a sacanagem. Exatamente. Teve um erro de arbitragem. O Jô fez um gol impedido. Foi no final do jogo. A Caldense acho que estava segurando o resultado lá, ia ser campeã. E no final do jogo, nos acréscimos lá, o Jô fez o gol impedido e aí o Atlético foi campeão. Assaltado na Caldense. Olha aí. Olha aí. 2016, o que aconteceu? 2016 o Alex sabe, tem certeza. Sabe, com certeza. Mas ferrava. Foi... Já entendi que o time do Valdir ganhou, então, o América. O 2016 foi o 16º título do América, e aí em 2016 foi a sina do América, né? Ele ganha o Campeonato Mineiro e é rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Assim como em 93 e 2001. Porque ganha o Campeonato Mineiro, acha que tem time pra disputar o Brasileiro, não se reforça, inicia mal o campeonato e é rebaixado. E quando você fala 16º, é o 16º título da história do América? Exato, porque ele tem o decacampeonato e depois ele só ganhou mais 6. 1940. Nossa senhora. E hoje o decacampeonato ele pode ser contestado aí, porque o 10º título... pode ter sido só 9, né? Exato.
Pois é. Rapaz. Mas aí, como a federação já disse que o América é decampeão, então, assim, oficialmente é isso aí. E eles já colocaram no Eno também. Que é o mais importante. 2017, o que aconteceu nessa final aí? Ninguém lembra aí, ó. Pois é. Não, deve ter sido- 2017 o Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro, olha. Cara, nos últimos anos aí, o Cruzeiro foi campeão mineiro só 18 e 19 2018 o Cruzeiro ganhou em cima do Atlético. no Atlético. 2019 o Cruzeiro ganhou, aí depois o Cruzeiro cai em desgraça, né? Aí o Atlético é atual tricampeão, e o Atlético ele não era tricampeão desde os anos 80, cara. E o Cruzeiro não chegou em 2020 nem na semifinal. Cara, sobre o Campeonato Mineiro, o Atlético tem 47 títulos, o Cruzeiro tem 38. E o Atlético ele não era tricampeão desde os anos 80. Desde 1980, que foi o terceiro dos 6 títulos em sequência, o Atlético não era tricampeão. Então, assim, o Atlético pode tá numa sequência, assim, de muito tempo sem... Tá podendo, assim, fazer uma sequência que ele não fazia há muito tempo, de 4 títulos seguidos. Ele já foi tetracampeão mineiro seguido? Já o Atlético ele tem um pentacampeonato, né, que é o da década de 50, tem o hexacampeonato, né, anos 70 e 80, e eu não sei se, eu acho que ele não conseguiu nenhuma sequência além disso. Vamos continuar listando aí, que depois eu tenho uma história engraçada sobre sequências de títulos envolvendo o Atlético. Eu acho que a gente acabou, né? Porque a gente falou do tricampeonato do Atlético. Chegou agora exatamente. nesse momento que vai ter o Pois é. campeonato desse Sobre ano. o Campeonato Mineiro, eu só queria falar mais uma coisa sobre as estatísticas aí, que tirando os times da capital, né, que é o Cruzeiro, o Atlético e o Vila Nova, o Siderúrgica também foi campeão mineiro 2 vezes. Exato. E tem uma pergunta aqui, pra você, Vitor, porque tá aqui, Caldense e Ipatinga foi campeão uma vez, certo? Isso. Como que foi esses títulos aí? Sou mais curioso pra saber como foi os títulos de Caldense e Ipatinga. Da Caldense 2002 foi um ano que vários estados começaram a ensaiar com a ideia dos clubes grandes não disputarem a estadual, né? Era a época da Sul Minas e o São Paulo, os torneios regionais, né? Eles estavam em alta. E em muitos estados, os campeonatos estaduais, eles foram oficialmente julgados só pelos pequenos. E os grandes estavam ali jogando os regionais, né? E aí eles inventaram o tal de supercampeonato para encaixar os grandes, né? E aí eram fases muito menores. No caso de Minas Gerais, o Campeonato Mineiro da Caldense ele foi um campeonato disputado por 8 times em turno e retorno, e a Caldense chegou na frente e ganhou. Eu me recordo do jogo da final do Super Campeonato Mineiro. O Super Campeonato Mineiro foi todo jogado no Mineirão. Era entre 5 times, né? A Caldense campeã mineira, e os outros 4 times que estavam na Sul Minas, que eram Atlético, América, Cruzeiro e Mamoré. E aí as 5 rodadas foram jogadas no Mineirão. A Caldense chegou perto de conquistar o Super Campeonato, só que não conseguiu segurar o Cruzeiro no saldo de gols. A Caldense podia perder por 2 gols de diferença pro Cruzeiro na última rodada, perdeu por 4 e o Cruzeiro foi campeão. Na última rodada eu tava no Mineirão nesse jogo, Cruzeiro e Caldense. E aí o título da Ipatinga foi em 2005, né? Foi, acho que a grande zebra moderna do futebol mineiro, né? Que o Cruzeiro terminou a primeira fase em primeiro, o Ipatinga acho que terminou em segundo. E aí a final foi o segundo jogo no Mineirão, o primeiro jogo foi um empate lá em Ipatinga. No segundo jogo o Cruzeiro fez 1-0 com o Fred e o Ipatinga virou o jogo dentro do Mineirão. Eu também tava no Mineirão nesse jogo e o Ipatinga jogou muita bola esse jogo, cara. Tá muito certinho. Eu me lembro que eu tava indo pro Mineirão, quando eu ouvi a escalação do Cruzeiro, já deu vontade de voltar pra casa, porque eu tava subindo a Broncarã, escutando o rádio, quando saiu a escalação, deu vontade de voltar pra casa, porque eu tava vendo a merda que tava fazendo. Tava se desenhando ali, né? Eu tava se desenhando. Aí o Cruzeiro realmente perdeu o jogo pro Ipatinga, só que o Ipatinga foi campeão com todos os méritos, né? O Ipatinga tinha o time formado com muitos jogadores da base do Cruzeiro, que tava... Sim. Na época tinha um rolê Cruzeiro. Tinha um acordo. E depois esses jogadores foram até pro Flamengo, pro Santos, né? Sim. Tipo assim, foram jogadores que realmente potencial. Alguns deu certo, alguns não, mas foi uma boa safra de jogadores aí. Sim, tinha o zagueiro William, Léo Salino, o famoso Walter Minhoca, camisa 10. Que foi pro Flamengo, né? Tanto ele quanto Sim. o Salino. Tinha o lateral direito, o Denis, que o Luxemburgo levou pro Santos, falou que com ele ia pra seleção brasileira. Pô, fechou. Deu muito certo, não. Muito bacana. O Campeonato Mineiro é história, cara. Com certeza. Mas qual que é a história que você ia contar aí, ô? Sim, a história da sequência de títulos, que é a seguinte. Até a década de 50, recentemente o Atlético ele era piada porque não era bicampeão, né? Diziam alguns. Mas até a década de 50 a piada era diferente. A piada era que o Atlético não era tri. O Atlético ele já era maior campeão, mas ele nunca tinha conseguido um tricampeonato. Ele tinha
Ele tinha 6 bicampeonatos, mas nunca tinha conseguido um tricampeonato consecutivo. O América, por outro lado, a primeira sequência dele foi justamente o decacampeonato, então, obviamente, ele era tricampeão. Depois, em 27, 28, 29, o Palestra conquistou seu tricampeonato logo de cara, e a primeira sequência do Vila Nova também foi o tricampeonato, 32, 33, 34 e 35, foi tetracampeão, então ele já era tricampeão naturalmente. Então, todas as torcidas de Belo Horizonte zoavam o Atlético porque ele não era tricampeão. Aí o Atlético, ele quebrou essa sina naquela que talvez tenha sido a maior virada da história das finais do Campeonato Mineiro. Como eu tinha dito lá atrás, né, na década de 50 se julgavam o campeonato ele era separado em turnos, os campeões dos turnos iam para a final, mas em 54 fizeram a primeira experimentação no campeonato, que foi a seguinte: na final a vitória valia 5 pontos e o empate valia 2,5 pontos. Aí se você o campeão de cada turno levava 10 pontos para a final, e quem chegasse a 25 pontos primeiro era campeão. O Atlético ganhou o primeiro turno, o Cruzeiro ganhou o segundo turno, o terceiro turno o Cruzeiro ganhou também, então o Cruzeiro levou 20 pontos para a final, o Atlético levou 10. O Cruzeiro só precisava de uma vitória para ser campeão ou 2 empates. No primeiro jogo o Atlético ganhou, no segundo jogo o Atlético também ganhou, e aí no terceiro jogo os dois times já estavam com 20 pontos. No terceiro jogo o Atlético estava ganhando por 1-0 até o finalzinho do jogo, o Cruzeiro empatou, e aí os dois times ficaram com 22 pontos e meio. Antes do quarto jogo da final, a federação falou: então se empatar o jogo, os dois times com 25 pontos, a gente vai dividir o título. Pois é, né? Aí isso não aconteceu, o Atlético ganhou de novo e conquistou o título, que foi provavelmente a maior virada da sua história. Precisou de ganhar 3 jogos e empatar um pra ser campeão na final. Sendo que o Cruzeiro só precisava de ganhar um jogo. Isso aí que você tá falando, eu não acredito, isso é mentira, velho. Isso é verdade verdadeira. Não pode. E esse campeonato tem um recorde. Foi o campeonato que teve mais clássicos disputados entre Atlético e Cruzeiro. Teve um jogo no primeiro turno, os dois times terminaram empatados e foram para melhor de 3, mais 3 jogos. No segundo turno, mais um jogo, mais um desempate para melhor de 3, mais 4 jogos. Total de 8 jogos por enquanto. O terceiro turno não teve desempate, então foi só mais um jogo. 9 jogos, mais os 4 jogos da final. 13 jogos entre Atlético e Cruzeiro no campeonato 54. Um recorde que nunca vai ser quebrado. Nossa senhora. Que isso. Assim, é pra ver mesmo quem é que vai ganhar. Parecendo um campeonato paraense que só tem Remo Paysandu jogando 1 milhão de vezes. Ô, Vitor, muito obrigado, cara, ter aceitado aí participar com a gente, ter vindo aí falar de Campeonato Mineiro, todo esse conhecimento, esses fatos históricos, todas essas coisas. É realmente muita coisa. A gente acaba vendo como que o campeonato evoluiu, como que era, todas as maluquices que já aconteceram, e aí agora a gente já tem um campeonato que não é tão atrasado igual a gente pensava. Não. Mas obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite e estar com a gente aí. Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de dividir um pouquinho do que eu aprendi em todos esses anos. Eu vou deixar na descrição aí as redes sociais do Vitor, se alguém quiser achar ele aí. O link do site que ele mencionou que ele colabora sobre informações de futebol. E é isso. Valeu. Obrigado por todo mundo estar aí com a gente até agora e até a próxima. Cara, tem que chamar o Vitor pra participar mais vezes, cara. O Vitor é muita informação. A gente tira o Alex e deixa o Vitor. Acho mais fácil. Acho que esse que é o golpe que tá se desenhando aí.